Bom dia a todos. Eu peço licença para falar sentado aqui. Quando o professor Estevão me convidou para vir aqui falar nesse evento de 20 anos do IATSE, eu entendi isso como uma homenagem. Como um professor ser chamado para falar no Instituto de Estudos Avançados, Transdisciplinares, de uma universidade com esse prestígio, é de fato um privilégio. E a vida tem sido boa comigo nisso. Ontem eu fui convidado pela ação de pesquisadores lá do Polo da USP de São Carlos para falar sobre ciência, digamos, relevante. O que seria fazer um trabalho de impacto. Bom, eu sou um médico. Ainda exerço a profissão. Profissionalmente fui treinado como patologista. Sou ainda patologista. Faço diagnóstico de doenças respiratórias e cardiovasculares. Também a gente tem lá na Faculdade de Medicina uma sala de autópsia, serviço de verificação de óbitos na capital, que a sala de autópsia são os pacientes que falecem no HC e outros que o serviço de verificação de óbitos, ele faz as autópsias de pessoas que morrem, não tem um médico que possa fazer o atestado de óbito, e alguém precisa do atestado de óbito para enterrar. E o que começou na faculdade com 1.500 casos ano, hoje faz 16.000 autópsias por ano. Bom, essa posição como eu também sou paulistano e asmático, né? E a cidade de São Paulo é uma cidade feia, mas tem personalidade, né? Para quem gosta de gente, é um bom lugar. Eu comecei a ver a cidade, depois de um tempo, através do corpo das pessoas que nela morriam. É interessante, né? Porque você não pode entregar um atestado de óbito para alguém, escrito 3 linhas, para uma família, 3 linhas incompreensíveis. Você vai conversar com a família. Então, dava para ver as pessoas que eram choradas, as pessoas que eram as famílias que a morte era um alívio, né? Invisíveis, e dava para começar a ver as manchas de carbono, de poluição no pulmão, o envelhecimento que varia muito com o CEP, difícil ver. Dependendo do lugar que você está, envelhecer é um processo completamente diferente, o cuidado que você tem, e ver que uma criança, para completar 1 ano de vida, o risco dela não completar varia no território de São Paulo 16 vezes conforme a moradia. Bom, então aí você começa a fazer um estudo antropológico ao contrário, né? Que é começar a estudar a cidade dentro desse observatório. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cidades e também aproveitar, discutir alguns temas que eu vi aqui, que é como é que você busca conhecimento relevante e transdisciplinar. E fui muito ajudado pelo fato de eu estar no momento dirigindo o Instituto de Estudos Avançados, porque eu saí da Faculdade de Medicina, e o nosso instituto é um instituto que você não se candidata a ser diretor, né? O nosso instituto teve um diagnóstico da Comissão de Avaliação Externa que foi muito preciso. Ele era um lugar que fazia reuniões que nominavam apenas aqueles que lá estavam, saía pouco para fora, que a gente não conseguia recurso de agência de fomento, que nós estávamos, o Instituto de Estudos Avançados, porque também chama Instituto Etário Avançado, porque a gente era mais ou menos uma filial geriátrica de pessoas que se encontravam lá para discutir temas que pouca gente entendia.
e que a gente tinha que participar mais da solução dos problemas, quer dizer, balançar melhor a Universidade Humboldtiana como universidade pragmática. Por isso que me chamaram o médico e o engenheiro para ser diretor e vice. Bom, eu, como disse, hoje eu estudo cidades. E as cidades, elas foram feitas, na verdade, elas são verdadeiros institutos de estudos avançados multidisciplinares, a cidade em si. É um laboratório de perguntas e de problemas, e as soluções nascem nas cidades. E isso foi, aliás, essa foi a pegada dos hominídeos, né? A gente, esse ramo evolutivo, ele privilegia um cabeção, né? Um cérebro grande, uma célula que pode ser estimulada por sons, movimentos. Você pode desenvolver habilidades, você pode privilegiar vias por estímulo de pensamentos, né? E é plástico, ele tem uma neuroplasticidade, ele se amolda conforme as demandas. Mas ele é um órgão, então, só que ele consome muita energia, né? Então, na realidade, que você, quando privilegia um cérebro grande, você tem que perder o resto, massa muscular, estrutura óssea. A gente não é palha para nenhum bicho. E como o órgão que a gente privilegiou demora para fazer conexões, a gente não sabe o que fazer logo que nasce. E para isso, né, nessa evolução dos hominídeos, você foi tendo que primeiro ficar, como você não tem muito poder de caça, você vai ter que andar muitas distâncias para fazer caça e coleta. A gente passou como caçadores-coletores. Para isso você modifica o pé, né? Você não precisa mais subir na árvore, o pé não pode andar e segurar, você tem que mudar a estrutura do pé. Você tem que ficar ereto e aproximar o polegar, para você ter maior habilidade, capacidade fina. E para você andar maior distância, você tem que estreitar a bacia. Aí está o problema. Como é que passa uma cabeça que tem um cérebro grande numa bacia que teve que se estreitar bastante? Isso cria o chamado de paradoxo obstétrico, né? Porque, por exemplo, num macaco, em geral, a mãe dá conta, sobra bacia, né? Para nós falta. Em geral tem uma folga de secção transversa entre a cabeça e o ombro e a bacia do macaco, que sobra 20% a 30%. Tem uma folga, tem uma reserva funcional. Então o parto demora 30, 40 minutos sem dolor, a cabeça não vira, a macaca que segura o galho pelo pé consegue tirar o bebê, colocar no colo. E ela pode ter a solidariedade, existe observação, existe até um fenômeno social, mas não é mandatório, depende de espécie, de tipo, tipo específico. Para nós não. Uma mãe, para fazer um parto normal, ela tem que, o maior diâmetro é horizontal, depois é vertical, então a cabeça tem que rodar. E roda para as costas da mãe. E o ombro é proporcionalmente mais largo, ou seja, o parto demora 700, 800 minutos, é doloroso. Você não pode fundir a cabeça, né, os ossos da cabeça, porque falta 3%, né, o perímetro médio de uma bacia feminina está em torno de 101, 102 centímetros, enquanto da cabeça está 103. Então, tem que dar uma moldada, ou seja, o parto para nós é um evento social. Então embora eu reconheça que
universidade existe uma balbúrdia e uma certa picardia sexual, a profissão mais antiga não é aquela que vocês pensam, é parteira. Bom, isso também implica que aquele mesmo hormônio que faz apertar aquela cabeça através desse canal estreito durante 700, 800 minutos, ele também modifica o sistema límbico e a ocitocina afeta o nosso, a emoção, né? Ele aumenta a afetividade, a dependência, a vulnerabilidade. Portanto, existe cuidado, compaixão está embutido nisso. E por isso que se os obstetras entendessem que um parto não é uma cirurgia eletiva de um tumor, pudesse entender por que às vezes coisas que ele pode falar para uma mulher que está numa situação diferente, não pode dizer durante o parto. E o termo violência obstétrica pudesse ser evitado, né, o ato. Mas, em outras maneiras, a gente foi feito para cooperar. E foi feito para criar, para desenvolver conhecimento. E a velocidade com que esse conhecimento ia ocorrendo vai depender muito da abundância de recursos aonde aquela determinada comunidade estava. Os nossos índios, por exemplo, têm 60 a 80 mil anos de estabilidade tecnológica. Porque caçador-coletor num lugar que tem muita caça e muita coisa para ser coletada. Aquela mesma flecha, aquela mesma lança servia. Quando acabava, você mudava. As comunidades não podiam ser muito grandes, porque você tinha que andar com muita gente. Então não tinha tempo nem de pegar doença infecciosa, né? Você não tinha epidemias, porque as comunidades eram pequenas, você não tinha muito lixo, o aspecto sanitário era mais ou menos irrelevante. Você tinha uma virose qualquer, a comunidade era pequena, aqueles que sobreviviam já eram imunizados, e você não encontrava muitos outros, então você não conseguia ter grandes epidemias. Mas se você tivesse as margens do Eufrates, ou do Nilo, ou em cima dos Andes, ou dentro da cratera de um vulcão no México, você não tinha para onde ir. Não adiantava andar, por menor que fosse a sua bacia, por mais hábil que fosse a sua capacidade de caça ou coleta, não ia ter jeito. Por isso que aquele repertório de neurônios que tem plasticidade e capacidade de gerar novos circuitos, ele tem um estímulo maior aonde o lugar é pior. Por isso que as cidades nascem aonde, quer dizer, o domínio da agricultura, o domínio, a domesticação de animais, permitiu então que em lugares inóspitos você pudesse sobreviver. E isso foi feito a partir, isso aumentou o processo. Primeiro você fixou a cidade, né? Ao fixar, você começa, e ter mais comida, você consegue aumentar a população. Tem muita gente querendo, você começa a interagir com as pessoas dentro de cada comunidade ou com outra, seja por comércio ou por guerra, e você começa a trocar experiências, e você vira aquela balbúrdia que todos nós conhecemos. Ou seja, a troca de ideias e as dificuldades e a tensão é que faz com que a mente humana progrida, e por isso que uma sociedade de formigas ou de abelhas vai ter ordem, mas não vai ter progresso. Bom, então as cidades sempre foram o ponto, no momento que você domina a tecnologia, e faz muita coisa, hein? Você consegue, você vai vai para Persépolis. Eu estive no Irã agora dando um curso, e as colunas são absolutamente retas, né?
sem saber cálculo, né? Quer dizer, não tinha essa história do pré-requisito, né? Não tinha cálculo 1, cálculo 2, não, era ali mesmo, era o encantamento humano. E tudo que a gente conhece por civilização, tanto ocidental quanto oriental, ela nasce nas cidades. Na cidade mora a criação, mora o conhecimento. É nas cidades que existe a força criativa do ser humano. Mas também existe a doença. E começa com as febres. Aquelas coisas que você raramente encontrava vulnerável, agora por ter muita gente, muito esgoto, pouco saneamento, começa a acumular nas cidades. E aí você vê todas a cidade era quando tinha peste, quando tinha cólera, quando tinha as grandes doenças das humanidades aconteciam nas cidades. Bom, por isso que a cidade é legal de estudar, né? Porque as cidades vão ficando cada vez mais complexas, né? E eles são modelos, as cidades têm vida, né, própria. Elas nascem, elas adoecem, elas podem morrer. Se você vai nos antigos, no Mesolítico, né, no final do Mesolítico, quando você não tinha ainda muita domesticação de animais, né, você vai ver que as comunidades eram de 40 pessoas, 50 pessoas. E você não tinha um núcleo, um chefe. Se reunia ali, que nem bactéria e vírus faz, né? As moléculas se encontram, são absolutamente rápidas no sentido de trocar informação e compartilhar. Por isso que o vírus da gripe volta sempre. São estruturas pequenas, mas que conseguem sobreviver e têm uma plasticidade muito grande. Mas à medida que você começa a dominar a tecnologia, você percebe que existem habilidades naquele grupo de pessoas. Alguns são os melhores para guerrear, outros são melhores para rezar, outros para cuidar das pessoas, outros para plantar, outros para construir. E você começa a criar células com funções diferentes que se agregam em órgãos, com corporações, e a cidade vai crescendo na sua complexidade. A minha cidade, São Paulo, é uma cidade de uma senhora obesa de 464 anos, porque a estrutura dela ficou muito maior do que ela consegue suportar. Eu acho que ela tem a trombose arterial metálica difusa. Tem um pouco de bronquite crônica porque o ar não está bom, ela tem insuficiência renal porque ela não filtra a água, usa energia de forma perdulária, ou seja, diabética. Quando chove faz edema, quando não chove faz febre, desidrata. Tem doença autoimune, porque algumas células constituintes da defesa agridem células constituintes normais do corpo. Alzheimer dos neurônios dirigentes, seguramente, porque eles não esquecem rapidamente o que a outra gestão fez, ou até que prometeram, ou o que eles mesmo prometeram durante a eleição. Você tem políticas de curto prazo, porque o indivíduo tem que se reeleger, não pode prejudicar o partido, então você quer colocar o nome numa placa que nem sempre seja a coisa prioritária para a cidade. E isso leva a que o crescimento das cidades, elas passam a depender muito não só das informações que aquelas populações conseguem produzir, mas basicamente da sua interpretação e valores subjetivos. Eu caí de bike, eu estou sem ligamento no joelho direito, então para subir e descer a escada eu preciso da bengala. Quando eu estou descendo a escada e quando eu subir, eu recebo informações precisas geradas pelas diferentes corporações que vivem no meu corpo. Os nervos sensitivos, o cerebelo, a visão. E a ordem faz isso para não cair. Se eu tiver caído, possivelmente isso é integrado num parlamento
frontal, do lobo frontal, que vai decidir sobre o joelho. E se eu tiver um bebê no colo? Qual a decisão? Ela depende de princípios mais elevados que não são os objetivos. Eu vou ter que ter altruísmo se eu quiser salvar o bebê. Eu vou ter que ter uma ordem de prioridades e valores que não é objetiva. Mas se o lobe do joelho for mais forte que o do bebê, eu vou usar o bebê como almofada para não machucar o joelho. Então, a gestão das cidades é um ponto de encontro entre as informações objetivas das ciências naturais e seu julgamento e estabelecimento de prioridades, digamos, das humanidades. Princípios, valores e condutas. Isso determina o ritmo das cidades. E isso é complicado não só em termos de cidade, mas no mundo. Porque o sistema de gestão hoje, urbano, no caso de São Paulo, ele tem dificuldade de separar o que é common de commodity. Tem coisas que são commons. Por exemplo, conhecimento é um common. Eu estou falando aqui, você não fala, bom, eu falo essa bobagem, isso não serve, isso aqui serve, eu vou pegar aqui, o que eu quiser eu vou levar comigo, vocês vão levar com vocês. Eu vou continuar com o meu. Como é que você precifica isso? Ar, água, solo, são commons. E isso é uma das coisas que precisa ser colocada. Se você, mas o solo da cidade pertence a todos ou é uma commodity? Quer dizer, você pode pegar as melhores áreas da cidade para colocar serviços. E, quer dizer, se o objetivo, dependendo desse conflito, quem vai andar na rua é carro ou transporte coletivo? Isso aqui vai ser um parque ou vai ser um prédio? Isso depende muito do balanço, do diálogo entre o conflito no meu caso, o conflito do joelho com o bebê, depende dos valores que vão definir o destino daquele negócio. Que é mais ou menos o que a gente tem aqui, estava discutindo, vendo antes, na discussão do que é o Instituto de Ciências e Estudos Avançados entre digamos, o básico, o puro e o aplicado. Depende. O processo de criação que ocorreu ao longo da humanidade, que permitiu que a gente chegasse aqui até hoje, ele é um produto, ele tem um valor essencial da criação, que é o do pesquisador, que é o homem que não sossega, que é o curioso, que quer entender o mundo, né, a partir do conhecimento, da explicação da sua função, mas também tem uma construção social em cima. Quer dizer, o que a sociedade espera que aquele conhecimento produza? Então vamos pegar no caso da medicina. O Florey estava lá no King's Hospital, acho que foi o King's Hospital, que ele viu que um fungo impedia a proliferação de bactéria. Aí o Florey e o Chan, 10 anos depois, leram o paper dele e falaram: isso aqui é capaz de matar a bactéria. Os três fizeram isso, ganharam o prêmio Nobel, mas não ganharam nenhuma patente. O conhecimento era um comum, era um produto comum. Agora não. Agora, o conhecimento, mesmo o de Princeton, que estava o Einstein, o Neumann, esse pessoal, um pouco depois, teve que, perante uma construção social, uma demanda, participaram do projeto lá em Los Alamos, do projeto para fazer a bomba atômica. Então, a ciência, né, ela tem que dialogar toda hora entre o que o pesquisador quer fazer e a construção social. Na saúde é muito frequente isso. Você pode hoje editar o genoma, você pode escolher gênero
de beber? Pode. A sociedade vai ter gente da sociedade que vai querer. A gente deve. São valores e princípios, de novo. Ainda fazendo só uma pequena diversão, eu me lembro do estudo teve lá no nosso IA o presidente da Technion, aquela universidade israelense, né? A Technion tem uma história interessante. Ela era uma universidade simbólica, era de 1910, ela estava num lugar muçulmano, onde ela seria Israel, que depois seria Israel, e era uma universidade comum. Só que quando se cria o Estado de Israel, cercado de vizinhos que não eram muito amistosos, né? Havia um certo conflito ali dentro, e principalmente depois de da Guerra dos 6 Dias, quando a França tira o apoio militar de Israel, alguém tinha que fazer míssil, alguém tinha que desenvolver agricultura em lugar árido, alguém tinha que dessalinizar a água do mar. Tinha soluções objetivas de sobrevivência. E a Technion, que era a menor das universidades, onde os departamentos eram menos importantes, menos assim, sólidos, foi indicada, e quem conduzia a maior parte do processo é um médico, um pneumologista que estava sono e ciclos biológicos. Ele falou da história, como é que foi, o modelo de gestão, as incubadoras e tal. Eu falei, mas como é que você lidou com os departamentos? Ele falou, era mais fácil conversar com os palestinos do que com o chefe de departamento. Eles tiveram que fazer uma estrutura paralela, como se fosse um sabático, como essa faculdade fantasma, né? Onde ele vai lá e desenvolve, então devia ter uma vida disciplinar no departamento e transdisciplinar no outro lugar, tem que separar. E esse é um dilema, né? Entre o que vai ser seu, o que vai ser comum e o que vai ser precificado. Hoje, acho que a gente toma antibiótico ou remédio que você não sabe o nome do inventor. Da penicilina você sabe. Uma quinolona hoje você não sabe quem fez. E também, desde que começou o Princeton, né, que você vai fazer um estudo para o bem da humanidade, o mundo mudou. A primeira Assembleia Geral da ONU tinha menos de 50 países, hoje tem quase 200. Só que quem manda no mundo são 70 ou 80 corporações, que não tem nação e tem compromisso com os seus acionistas. E que você não tem mecanismo de controle internacional para isso. Quer dizer, você acha que a indústria do cigarro não sabia que fazia mal? Sabia. Mas eles vão sair do negócio? Não, não é a lógica deles. Mais uma vez, a necessidade de princípios. Bom, e tudo isso acontece em cidade, cara. A cidade é o microcosmo do que acontece no mundo. E hoje nós temos na cidade de São Paulo, com a própria tecnologia que nós produzimos na universidade, ela precariza o emprego. Quer dizer, quando você põe um robô numa fábrica e sai do torneiro, ele vai ganhar emprego da onde? De balcão, se ele tiver sorte, no comércio. O salário dele já caiu 5 vezes. Eu tive que comentar no Jornal da Cultura, havia 5.000 ofertas de emprego no posto de trabalho da Lapa, no comércio, com salários entre R$ 1.200 a R$ 1.700 por mês. O cara trabalha às 8 horas, depois ele vai dirigir carro, ele vai entregar comida, vai passear com o cachorro e vai trabalhar de 14 a 16 horas por dia. Quer dizer, aquele negócio de trabalhar 6 dias por semana, 8 horas por dia, acabou. Mais ou menos na linha do Huxley, que dizia que a gente ia se subjugar do admirável mundo novo, que a gente ia nos submeter voluntariamente a um tirano tecnológico que ia nos dar conforto. Então, na cidade, as pessoas trabalham demais, têm menos tempo de cuidar de si próprios e vivem num ritmo absolutamente desenfreado. Então, vou separar
antes que vocês entrem em viagem astral, porque acontece um fenômeno natural do ser humano de se defender do tédio. Ele vai entrando, a paz vai subindo pelo corpo, o espírito vai para lugares felizes e volta. Enquanto vocês estiverem aqui comigo, eu vou tentar mostrar que existe 3 coisas que acontecem nas ruas das cidades e que são mais frequentes do que no campo. Em geral, melhora muito a mortalidade infantil. A cidade também concentra a virtude, o patos e o lóbulos que estavam na caixa de Pandora. Tá bem. Nós ficamos mais gordos, nós temos mais câncer e temos mais doenças mentais. Vamos ver obesidade e epidemia urbana. No momento que você ficou de pé, você encurtou o intestino. Você cabe teus órgãos abdominais numa mochila que fica presa na coluna vertebral e a mochila é a parede abdominal. Não dá para ter rumen, não dá para ter aquele trabalho de... Não, você tem que pôr tudo ali. Com isso, houve uma notável... o default do sistema era perder... E como você não produzia comida de forma eficiente, o default do sistema era fome. Então, todos os seus mecanismos genéticos e também epigenéticos eram para absorver da melhor forma possível. Aqui em Minas, Mariana, o que aconteceu com o pessoal que deixou de produzir a comida deles e foi viver na cidade com cesta básica? Engordou. Porque o trabalho também mudou na cidade. Quando você você migra para cidades, as cidades concentram os empregos, o teu trabalho é digitar e não entra. Então, aquela capacidade absortiva que foi feita, e também a gente hoje, até os obstetras falam, que o ato, o mundo está tão difícil e com a redução da natalidade, o planejamento familiar, inclusive no Brasil, ele ocorre, o indivíduo pensa o número de filhos que vai ter e só vai ter filho quando tiver enquanto sabendo que vai conseguir manter aquele filho. Na medicina é absurdo isso, né? Ainda entra na medicina USP gente com 17, mas em geral é 20, 21. 6 anos de faculdade, 4 anos de residência, mais especialização. Nós vamos fazer a especialidade de geriatra obstetrícia, porque você vai começar a ter filho cada vez mais tarde. Ou porque então você veio nessas duas circunstâncias, né, além da parte genética, que você vem vindo pessoas de regiões que não tinham comido e estavam adaptadas com o regime de trabalho físico e passam a ter um trabalho sedentário, você vai ter, quando você tem uma gestação numa mulher com idade mais avançada, a chance da placenta na face materna não ir bem é maior. Qual que é a ordem imprintada no nosso genoma? Salve o cabeção e seus neurônios. Resultado, você vai aumentar a resistência periférica à insulina para você poder ter hiperglicemia, porque o cérebro vive de glicose e não precisa de insulina para ir. Então a ideia é, eu vou manter uma hiperglicemia para dar condições para esse cérebro e em detrimento do resto do corpo. E também vai aumentar muito a capacidade absortiva do bebê, né? E da face fetal do bebê. O resultado é que as crianças que hoje cada vez nascem com peso menor, por causa disso, elas vão ter mais risco de diabetes, porque aquela hiperglicemia que permitiu, né, a menor densidade de receptores periféricos de insulina vai favorecer o diabetes e maior chance de ser obeso. Então tem genética e epigenética nisso. Como você não mais produz comida e você você vê que aquelas ofertas, né, assim, você paga 500 e leva 700, dá para você comer mais.
Quando eu comprava pipoca no cinema quando era moleque, vinha uma pipoca normal, agora vem com balde, né? Você tem um combo que te faz comer mais. Mas começa nas gôndolas de supermercado. Pega, quando a criança está substituindo o leite, a alimentação láctea exclusiva, e vai ver o que ela enxerga na gôndola, no caixa, quando está no carrinho ali. É um brinquedo dentro de um brinquedo que está escondido em doce, ou gordura ou sal, né? Com isso, quando ela está desenvolvendo um repertório de sabores na papila gustativa para informar o hipotálamo, estou começando a comer, ela muda o que lhe dá satisfação e desenvolve um novo padrão. As crianças também hoje não usam mais a rua. É muito violento, tem trânsito, tem crime. E o lazer passou a ser muito mais controlado, mais vigiado. Minha mãe falava: moleque, para de jogar bola na rua, vem comer. Agora não, para de comer e vai para uma academia. Que você vai num carro fechado, que tem várias conotações, né? O desgarçamento do plano social, a criança não anda mais. E ela vai fazendo novas células gordurosas até, aumenta o número até a puberdade. Pronto, está aí. E uma criança obesa vai ter mais, ou com sobrepeso vai ter mais chance de ser um adolescente obeso, mais um adulto obeso. Isso está acontecendo para todos, quer dizer, a cidade passou a ser assustadora para as crianças. Toma cuidado, meu filho, não olha isso aqui, né? E agora, não sei se aqui em Belo Horizonte já tem, mas em São Paulo tem aqueles prédios multifuncionais, não sei se vocês já viram. Trabalho, lazer e moradia no mesma guarita. Nós estamos na Faculdade de Medicina lançando um revolucionário que é, além dessas três coisas, trabalho, lazer e moradia, tem um hospital, uma maternidade e um crematório gourmet. Então você não sai de lá, você fica lá o tempo todo, como se fosse num castelo medieval e jogando azeite e fervendo nos outros. A cidade do ponto de encontro passa a ser um obstáculo, algo a ser temido. Você tem várias horas de sedentarismo compulsório, porque você vai morar mais longe, então você perde mais tempo para ir, para voltar. Teu carro fica com 6 pneus, 4 no chão, um no step e um na cintura, e você vai, e até para mudar a marcha, você põe uma coisa que... meu primeiro emprego foi controle remoto do meu pai. A televisão, houve um tempo que não tinha controle remoto, tinha o seletor, que você tem que virar, e se quebrasse o seletor era complicado, era caro. É o que mudava o canal. Agora não faz mais nada. E além disso, você tem tanto naqueles, como é que diz hoje, produtos fitossanitários, quanto na poluição do ar, substâncias que são antitiroidianas, disruptores endócrinos, e você então tem uma tendência a reduzir o seu metabolismo basal. Portanto, a cidade é um laboratório de engorda. E hoje, diabetes do tipo 2 no Brasil já é mais frequente em crianças do que o diabetes do tipo 1. E quando eu faço autópsia naquele observatório trágico, na mesa de autópsias de crianças, já vê placa de gordura na carótida e na coronária, com muita frequência. Doença mental. Quanto maior a cidade, maior a taxa ajustada de esquizofrenia, depressão e ansiedade. Você, mesmo os mais jovens aqui, eu garanto que já levantaram de noite, às vezes sem saber por quê, ansiosos, e lembra de uma coisa, você liga o celular ou põe para lembrar, para não esquecer de fazer aquela coisa no dia seguinte. E acho que muitos de nós têm a síndrome de não abrir e-mail, né? Principalmente porque sabe que tem um relatório, uma coisa para entregar ontem, né? Então, aquele estresse que era bom quando você tinha uma guerra, ele é um estresse muito menor, mas não desliga.
Você dorme menos porque você chega mais tarde em casa, tem que acordar mais cedo para sair, você não consegue, e a próprio ciclo de luz alterou, né? Você vê, se a vida começa provavelmente na Etiópia, o primeiro Homo sapiens vai na Etiópia, paralelo 10, com 12 horas de ciclo, mas você sabe que existe uma capacidade de ciclo de claro escuro. Quando você vai para latitudes extremas e não escurece no verão e não amanhece no inverno, o índice de suicídio vai lá para cima. Porque o ciclo de luz é importante para que a gente faça as 4 ou 5 fases profundas de sono REM, que a gente precisa ter para descansar o cérebro. E isso tem a ver com hormônios que controlam. Existe uma correlação entre a melatonina e a secreção de hormônios que são, digamos, antidepressivos. Então você tem muito gasto e pouca regeneração de hormônios que estabilizam a tua psique. Ruído também não deixa dormir, né? A gente escuta, tem a capacidade de filtrar o ruído na nossa mente, né? Quando a gente percebe que a geladeira faz barulho quando acaba a luz. Mas a gente acostumou, ele não é assustador. Mas ouvir é uma das coisas, quando chega um bicho, quando chega um inimigo, é importante o ruído imprevisto. Então ele acende, quando sai do... Então você está no mar, vendo aquele onda, assim, você relaxa, né? O vento batendo, o barulho da chuva é relaxante. Mas o imprevisto, ele te superficializa o sono. Imprevisto, você veja como esse estudo é avançadíssimo, viu, professor? Porque ele coloca, né? Não, mas é um antídoto para não dormir. Acho que eles estão ouvindo lá dentro. Isso. Obrigado. Paulo, só interrompendo, teve uma vez que o operador lá na reitoria trocou o vídeo institucional por um vídeo de sacanagem numa cerimônia. E onde tinha mais sacanagem? No vídeo? Eu digo, hoje está difícil de... Bom, de qualquer jeito, o ruído imprevisto também te deixa, quando passa um ônibus, passa um caminhão, né, aquilo é imprevisto, você dorme menos. A agressividade nossa é cada vez maior, com a agressividade pequena no trânsito, você está toda hora se defendendo do operador da Vivo, se defendendo de boletos, se defendendo de interrupções, né? E principalmente o que acontece quando a cidade aumenta é que você perde relações sociais afetivas. Numa cidade pequena, quando você estava falando, onde é que era que vocês fizeram encontro? Não é Diamantino, Tiradentes. Em Tiradentes, possivelmente, o indivíduo tem um papel social se ele mora até lá, né? Aquele é fulano, filho de ciclano. É chato, né? Porque você também fica visível. A cidade grande... Em São Paulo você não consegue ser esquisito. Você pode andar do jeito que você quiser, que vai ter alguém mais esquisito que você. Ninguém vai estar nem aí para você. Que é o benefício, mas também tem um lado ruim, na hora que você precisa. Então, numa cidade, não só porque recebe gente que migra de outros lugares, ou mesmo na própria cidade, você faz um círculo de amizades na tua família, depois cada um vai com um canto, depois na escola, cada um vai com um canto, depois na faculdade, depois na pós-graduação, depois no trabalho, né? E chega uma hora que você vai perdendo se a cidade não ajudar, você não consegue refazer, né? Eu tenho uma manchete da Gazeta
da Gazeta de Manaus, de 1902, que um ônibus tinha entrado numa casa e matado uma velhinha de 42 anos. Isso. A dona Benta, quando o Monteiro Lobato escreve nos anos 20, a dona Benta estava lá no sítio, lá, fazendo crochê, esperando os netinhos e tal, e ela tinha mais de 60 anos. A dona Benta já tinha vencido a garantia se ela tinha mais de 60, por 61. A expectativa de vida de uma mulher naquela época era 56 anos. A Madonna hoje tem 60. Entre a Dona Benta e a Madonna Benta já houve uma evolução completamente diferente, né? E a gente fica discutindo previdência de dinheiro, mas e a previdência dos sonhos? O que nós vamos fazer depois que a gente se aposentar, né? Eu estava vendo isso, eu tive uma série de pensamentos esquisitos para variar, né? Que quando morreu o último elefante, o rinoceronte branco, o sultão, tem uma foto magnífica do bicho lindo, né, morto no chão, e o tratador chorando. O mundo ficou mais pobre. Aí foi, pô, não. E o sultão, que era o último? Como é que ele estava? E aí isso me lembrou do filme do Nosferatu, do Murnau, de 92, onde o vampiro não era aquele galã sedutor, não, que olhava e... Não, ele era uma tragédia, ele tinha o fardo da imortalidade. Por quê? Ele viveu mais do que o tempo dele. Então a cidade, né, você consegue manter relações afetivas na cidade na medida do que o Waze te permite. Porque a cidade você vai selecionar uma, né? Mesmo em Belo Horizonte, vocês não conhecem Belo Horizonte, vocês têm uma Belo Horizonte. Ela sai, as ruas dela nascem do coração de vocês, né? E vão ter na casa das pessoas que você gosta, dos lugares que te dão prazer. E se você não puder frequentar isso? Porque você não tem calçada, porque você está imóvel, ou você não tem condições econômicas, né? Onde é que você vai reencontrar as pessoas ou refazer novas ruas de afeto? E isso, essa solidão coletiva seguramente contribui muito. Quer dizer, a invisibilidade, e o marcador disso é a falta de sentido dos jovens, que talvez seja o fator mais importante na taxa de suicídio crescente nos centros urbanos, e a taxa de suicídio em idosos quando o mundo deles acabou, né? Então, doença mental. Eu já falei de obesidade, doença mental. Falta o câncer. O câncer é o mais fácil. Primeiro, a gente está mais gordo. A gordura, a gente imaginava que era um depósito de gordura. Mas não, todo gordo é inflamado. Ele tem pega marcador de inflamação, proteína C reativa, tudo, coagula mais depressa, tudo. E inflamação tem fatores de crescimento, é um dos fatores que pode fazer uma célula que ficou meio alterada ter chance de se desenvolver, porque existem hormônios que estimulam a divisão celular e fazem aquele escape. A gente está mais estressado, sobe corticoide. O que acontece com o corticoide? Diminui a imunidade celular, o sistema de vigilância imune contra tumor cai. A gente come sem resíduo. Então, se você tem um pesticida, um carcinógeno na comida, o tempo fica... A gente também está mais sedentário, o trânsito intestinal é mais lento, dá mais tempo de pintar dar um Tinder neoplásico e dar um match ali. E poluição do ar. No caso de São Paulo, a gente tem a gente consegue medir o carbono na pleura, né? E eu sei de fumante também. Então,
A gente tem uma corte retrospectiva onde a gente mostra onde ele morou, quanto tempo, fumava, não fumava, ativo, passivo, a gente sabe o CEP, aonde tem, se tinha trânsito na rua, que tipo de trânsito, tem uma série de mapas. E a gente viu o seguinte, ajustando para tudo, morar em São Paulo é equivalente a fumar 4 cigarros por dia, 4 ou 5 cigarros por dia. Não deve ser muito diferente em Belo Horizonte. A conta é mais ou menos um cigarro a cada hora e meia que você passa no trânsito adicional. Para a maior parte das pessoas, não dá nada. Niemeyer fumou charuto até os 103, ele tinha os genes para isso. Mas tem gente que não. E também, e tem outros, esse efeito de cigarro ambiental. Para um feto, a mãe deixa, tem janelas, tem vulnerabilidade naquela janela, né? O bebê está se desenvolvendo, então para a mãe não faz nada, mas se ela fumar um pouquinho na gestação pode prejudicar o feto, assim como remédios que a mãe não toma porque, não por ela, mas porque ela não quer prejudicar o bebê. Se você tem uma história familiar de câncer, tem isso, nós também estamos mais gorda, a insulina aumenta, a insulina não põe só glicose na célula, ela também estimula a divisão celular, então pode ajudar que uma célula transformada tenha mais chance de progredir. Aí fica uma pergunta aqui para o nosso estudo, de estudos avançados. Eu podia citar outros exemplos, né? Mas veja no caso da saúde, eu como médico lá que vejo morto, se eu pegar expectativa de vida, anos de vida perdidos produtivos, usar a Praça da Sé como referência e for indo para a periferia, eu vou vendo que eu perco mais ou menos 1 ano de vida produtiva por estação do metrô, se eu usar o metrô como referência. Com variações, mas dá um bom ajuste. Se eu pegar distância do centro, índice de vulnerabilidade social do local, cor da pele, eu consigo prever o risco de excesso de morte em doença cardiovascular, por exemplo, nas cidades, com meu R2 de 0,72, usando o geoestatístico. Ou seja, eu explico na Faculdade de Medicina 28% do sinal. E os outros? Como é que você... a gente tem gestão, por exemplo, sobre velocidade no trânsito, sobre uso e ocupação do solo, sobre áreas verdes. Então, e como é que você faz então? Eu tenho agora para propor um modelo, né? É lógico que a medicina ela vai no ambiente até onde? Até o Oswaldo Cruz, até da vacina e matar mosquito. Mas ela não tem controle sobre lixo, por exemplo, que vai criar os criadores, sobre saneamento, que vai... Então é interessante essa situação, a fragmentação, a mesma fragmentação que a gente vê na universidade do conhecimento, a gente vê na elaboração de políticas públicas, que depende de conhecimento. Os IAs é o lugar de juntar isso. É o lugar de você olhar o problema com uma complexidade e procurar novos vínculos ocultos. Essa é a minha visão pessoal. Não me tomem... quer ver? Aquecimento global e cidades, né? Como é que se junta essas duas coisas? O consumo está na cidade. O que a gente fala para as pessoas do ponto de vista do aquecimento global? Deixa teu carro em casa. Fica no escuro à noite. Toma banho de canequinha, dia sim, dia não. E se vê alguém peludo querendo oferecer um bife numa gôndola no supermercado, você diz não. Aí, se tudo fizer certo, daqui a 80 anos começa a cair os gases de efeito estufa, o nível de gás de efeito estufa. E o primeiro ser vivo beneficiado é o urso polar. Você acha que esse argumento leva multidões às ruas?
quem já está fazendo já está convertido. O que você tem que dizer, não, se você deixar o teu carro em casa, você vai caminhar 5 a 6 mil passos por dia sem perceber. Você vai perder, você vai reduzir teu risco de adoecer agora. E você pode ganhar dinheiro com isso, mostrando quanto que de vida produtiva uma pessoa ganha, ou quanto você deixou de gastar com determinado efeito. Então você comeu menos 20% de carne vermelha, caiu 14% o risco de câncer de colo. O indivíduo vai fazer o que é saudável para ele, usando o egoísmo, e pode até usar como bônus, dizer que ele está fazendo isso pelo planeta. E daí o indivíduo fica até melhor autoestima. Então, eu acho que por isso que cidades, quando eu vi que vocês têm um grupo de cidades, eu acho, porque envolve até a política, né? A produção de políticas, a discussão de valores essenciais da política. Né? Nós vamos dar saúde para quem... isso envolve na saúde também, né? Nós vamos dar saúde para quem precisa ou para a saúde de quem mais pode contribuir. Essa é uma decisão que tem que ser tomada. Mas tem que fazer conta, tem que produzir conhecimento, tem que mostrar número, tem que fazer modelagem. As cidades também têm muita biologia para estudar, muita biologia molecular já. O que faz, por exemplo, diminuir a qualidade do sêmen, a fertilidade na hora que tem muita gente? Qual é o mecanismo que vai fazer influir o eixo hipotálamo hipofisado por proximidade? Onde é que está essa informação? O que acontece quando a gente... qual o limite que a gente pode... O quanto que vocês que são mais novos hoje, quantas horas vocês passam no escuro por dia, professores? 5 horas? 6? No máximo, acho que... Olha, no máximo 6. Você leva o sol para a cama, emitindo no azul, estimulando a retina no auge. Então eu acho que tem até desde a pesquisa básica até a formulação de políticas. E esse exercício urbano, que eu comecei a partir do morto, né, porque o morto também, quando acaba o rim, o que acontece? Quer dizer, é uma prática. E ele tem que ter, eu acho que os institutos são isso, são o lugar para ensinar essa prática. Quer dizer, o indivíduo vai ter que ter um espaço, ele tem que, eu imagino isso, juro que é o último exemplo. Nós temos um corredor ali do lado do Hospital das Clínicas, da Avenida Rebouças, e tem uma rua badalada que chama Oscar Freire e a Consolação. Né? É engraçado que se você virar à direita, dá no Paraíso, né? Mas como o Paraíso a porta é estreita, né? O cara não entra, ele sobra a Consolação. Né? A porta do Paraíso da Virtude é estreita. Por isso que a Avenida da Consolação é muito mais larga que a Paulista, que dá no Paraíso. É uma questão de fluxo. Né? E se você não tiver nem a Consolação, você desce para a zona do Baixo Meretrício, ali no centro. Quer dizer, você pode, já que perdeu a alma mesmo, vamos que vamos, né? Então, fazer a cartografia da alma, né? Desculpa, é uma bobagem. Né? Então, você tem que ter, né, dentro nessa o que a gente recebe naquele dia, naquela avenida, são 4 atropelados por mês, com lesões graves. Porque é o único corredor de ônibus que não tem faixa de pedestre. Tem uma passarela que o cara quer subir, o indivíduo chega com artrose e tal, não vai subir, vai tentar atravessar e é atropelado ali. Qual que é a formação que um médico deve ter? Que a gente forma ali. Pelo método clássico, ele tem que pegar aquele indivíduo que quebrou a perna e saber consertar aquele osso. Saber se precisa de vascular, se vai precisar de UTI, se vai precisar de volume. Mas, mais recentemente, ele falou, tem que tratar ele bem. Não vai com casca e tudo. Tem que dizer, olha,
Isso, do apoio, ele está fragilizado, conversar com a família. Mas não passa na cabeça que a gente tem que saber que já é o quarto indivíduo, todo mês vem 4 atropelados aqui. Não dá para dizer para a companhia, para a CET em São Paulo, Companhia de Engenharia de Trânsito, que pelo tempo semafórico que ela chama Companhia de Extermínio de Transeuntes também, dependendo do lugar, põe uma porcaria de faixa de pedestre ali. Por que a gente não faz isso? Porque a gente consegue fazer isso com mosquito. A gente previne o mosquito. O conceito de vigilância parou no começo do século XX. Mas a cidade ficou tão complicada. Quando você pega um indivíduo, dou aula para os alunos, faculdade de autópsia, um menino de aplicativo, trabalhava em aplicativo, menino para mim, 35 anos, estava trabalhando com tosse e febre, porque tinha conta para pagar, até que ele fez um pneumotórax e morreu. Quer dizer, essa precarização do trabalho, o indivíduo não tem tempo de adoecer. Se ele estiver gripado, ele vai tomar um antitérmico, um analgésico, porque tem medo de perder o emprego. Ou ele vai. Eu moro atrás de um grande hospital pediátrico, o Hospital Menino Jesus, que o Ciro Libanês agora assumiu, até mudou para Pequeno Habib, que o pronto-socorro lota à noite depois das 9h30, que é a hora que os pais têm tempo, chegam em casa do trabalho para levar os filhos que estão doentes, que vão ser tratados do pronto-socorro. Pô, não dá para falar aumenta a unidade básica de saúde para trabalhar mais tarde, vamos brigar por isso? Então eu acho que cai. Então a visão que um universitário hoje, a universidade tem que ter, é que ela tem que ir além da caixa dela, não tem jeito. A discussão se nós vamos fazer isolado ou aplicado, ela é irrelevante. Não dá mais para não estar conectado. Não que todo mundo tem que fazer tudo, mas a universidade como instituição, ela tem que ser um observatório de um sistema complexo que o governo não tem condição de ver, porque não tem os quadros nem as especialidades que nós temos. E esse trabalho de interface também é um bom lugar que o Instituto de Estudos Avançados pode ter. A criação de observatórios de aspectos específicos que possam auxiliar na formulação de políticas públicas. Pode escrever sobre texto, se não der certo, conforme o governante, pode fazer uma versão para colorir, que também alguns conseguem captar de uma forma mais eficiente. Era isso que eu tinha para dizer, e agradecer demais a atenção de vocês. Muito obrigado.